ser projetos lógicos. Então, essa aula, a gente fala dos nossos circuitos combinacionais, que é o que a gente usa para projetos, né? Então, eu tenho lá combinações de entradas e resultados de saídas, né? Então, tem alguns projetos aí para a gente fazer. Claro que são vários projetos, hoje nós não vamos fazer todos. Eu vou passar aí alguns exemplos para vocês desses projetos aqui. Então, todos esses projetos, eles vão usar essas lógicas aqui, né? Essas 3 lógicas apenas. Então, para resolver qualquer projeto nosso, vocês precisam conhecer a lógica E, que são chaves em série, a lógica OR, que são chaves em paralelo, e a lógica inversora, né? Que é a chave em paralelo com a minha saída aqui, né? Para eu inverter o estado dela. Tem a lógica direta também, né? Que aí é o circuitinho da lanterna. Seria tirando uma chave aqui, né? Ficando só a A, você teria a lógica direto. 0, 0, 1, 1. Né? A tabela da verdade dela seria assim: 0, 0, 1, 1. A lógica direta. Mas as 3 básicas são essas 3 aqui: a AND, a OR e a NOT. Aqui é um quadro resumo da álgebra booleana, às vezes pode ser interessante para vocês, né, em alguma simplificação. Lembrando que a álgebra booleana, a gente trabalha também essas identidades auxiliares, não são só 3, tá? São várias identidades auxiliares. Os teoremas de De Morgan, eles são utilizados, tá? Então a gente vai utilizar o teorema de De Morgan na nossa lógica de contatos. Por quê? Na nossa lógica de contatos, nós não temos a NAND e não temos a NOR. Então, não dá para a gente implementar com contatos essa lógica aqui, NAND e NOR. Mas se eu aplicar o teorema de De Morgan, dá. Se eu aplicar o teorema de De Morgan, vocês já sabem usar a lógica de contatos para elas. Tá? Aqui em cima tem postulados da complementação, da adição e da multiplicação, que é a não. Aqui é a lógica não, aqui é a lógica ou e aqui é a lógica e. Desses postulados, nós tiramos algumas identidades também da complementação, que é a não, né, da adição, que é a ou, e da multiplicação, que é a e. Temos aquelas propriedades, comutativa, que tanto serve para matemática quanto para álgebra booleana, a associativa também, e a distributiva também. É tudo igual à matemática que vocês conhecem, que a gente pode aplicar aqui na álgebra booleana, essas propriedades aqui. Então, a gente vai usar muito o teorema de De Morgan, tá? Então, porque às vezes em alguma simplificação nós teremos uma NAND, uma NOR, aí você tem que aplicar o De Morgan para transformar em uma OR com as entradas invertidas ou uma E com as entradas invertidas. Então, objetivos é trabalhar com projetos de circuitos combinacionais. Então, vamos começar a falar um pouquinho dessa parte da eletrônica digital. Então, um dos capítulos importantes da eletrônica digital é o que trata dos circuitos combinacionais, né? É através do estudo destes que poderemos compreender o funcionamento de circuitos tais como somadores, subtratores, circuitos que executam prioridades, codificadores, decodificadores e outros muito utilizados na construção de computadores, de sistemas embarcados, em vários outros sistemas digitais. Então, o circuito combinacional é aquele em que a saída depende única, né, e exclusivamente das combinações entre as variáveis de entrada. Então, eu vou ter lá combinações de entrada que vão me gerar uma saída. Podemos utilizar um circuito lógico combinacional para solucionar problemas em que necessitamos de uma resposta quando acontecerem determinadas situações representadas pelas variáveis de entrada. Para construirmos estes circuitos, necessitamos de suas expressões características que são obtidas das tabelas
da verdade que representam as situações do nosso projeto, né? Então, é o que nós aprendemos agora, né? Esse parágrafo aqui, né? Montar lá o circuito através das tabelas da verdade. Então, a sequência, né, para a gente trabalhar, né, do processo, onde a partir de uma situação, que seria o problema aqui, né? Então, aqui vai ser dado o problema. Então, esse problema eu passo para vocês. Então, a partir do problema, vocês vão gerar uma tabela, uma expressão simplificada e um circuito final, né? Um circuito lógico. Esse circuito vai ser o circuito de controle, né? Então, todo esse projeto aqui de circuitos combinacionais, a gente trabalha com o controle, não com a potência. Uma parte de controle que vocês vão fazer o projeto. Então, os projetos apresentados a seguir, embora simulem situações reais, são didáticos e servem para descrever o método de realização, podendo ser empregados na prática como modelos para solução de pequenos problemas ou ainda para a construção de circuitos periféricos dentro de sistemas digitais mais complexos, utilizando circuitos integrados específicos e microprocessadores. Eu tenho aqui uma rotina básica de projetos combinacionais. Então, o esquema geral é esse aqui. Então, nós temos que, determinar, montar, projetar esse circuito aqui, lógico. Em função de quê? Entradas e saídas, né? Então, eu tenho que entender o que o meu projeto faz, analisar quantas entradas ele tem, quantas saídas ele tem, montar a tabela da verdade, tirar a expressão booleana, e a expressão booleana vai virar o meu circuito, né? Eu tenho que projetar isso aqui. Notamos que o circuito lógico pode possuir diversas variáveis de entrada e uma ou mais saídas, né? Então, aí vai depender do projeto. Então, o primeiro exemplo nosso é um cruzamento, né? Então, é esse circuito aqui bem tradicional, esses três primeiros projetos que eu vou passar para vocês, que são com 2, com 3 e com 4 variáveis, são projetos tradicionais aí na parte didática, tá? Da eletrônica digital. Então, no livro de eletrônica digitais, lá, o Elementos de Eletrônica Digital do Capuano, vocês têm todos esses projetos aí passo a passo, tá? Feitos, que é o que tem aqui. Então, aqui nós temos um cruzamento, né, de duas ruas, tem um semáforo bem simples aqui, que só tem vermelho e verde, não tem o amarelo. A rua A é preferencial, essa rua aqui ela é preferencial. O semáforo 1, ele está ligado aqui em paralelo, né? Então, essas duas representações aqui do semáforo 1 é uma ligação em paralelo que eu tenho desses. Ou seja, se ligar o vermelho de um, liga o vermelho do outro. A rua 2, o mesmo caso. Então, eu tenho uma ligação paralela aqui desses dois semáforos aí, né? Porque eles controlam o sentido de mão dupla aí dessa rua B. Então, nesse cruzamento, queremos instalar um sistema automático, né? O objetivo é criar um sisteminha automático aí para gerenciar aí o verde e o vermelho aí do semáforo. Então, algumas características são dadas, né, do projeto. Quando houver carros transitando somente na rua B, o semáforo 2 deverá permanecer verde para que essas viaturas possam trafegar. Ou seja, a rua B é essa aqui, né? E tem o semáforo 2 que controla essa rua B. Então, se tiver carro aqui, é aqui que tem que ficar o verde. Quando houver carros transitando somente também na rua A, que é essa aqui, então o verde tem que ser só da rua A, né? Do semáforo 1. Desses dois. Agora entra a lógica da decisão, né? E se tiver na A e na B? Né? O que é que a gente tem que fazer?
aí por características do nosso projeto, né? Então, quando houver carros transitando tanto na A quanto na B, deveremos dar prioridade para A, porque a A é considerada preferencial. Então, isso aí é dado do projeto. A gente tem que seguir isso aí que ele está propondo aí. Então, nós temos que usar aquela sequência lá. Analisar as situações para gerar uma tabela da verdade. Da tabela da verdade, simplificamos, usando Carnot, essa simplificação. Com as expressões simplificadas, montamos o nosso circuito. Né? Então, a sequência sempre vai ser essa. Claro que depois do circuito entra o nosso comando, né? Então, do circuito a gente tira depois o comando que vira a linguagem de programação de CLP. Então, temos que também, em todos os projetos, criar convenções, né? Então, o que são as convenções? Ah, o sensor está atuado. É 0 ou é 1? A lâmpada está ligada. É 0 ou é 1? Né? Isso que significa convenções. Né? Então, eu tenho que convencionar o que é 0 e o que é 1. Vocês aprenderam que luz acesa é 1, luz apagada é 0. Mas eu posso inverter essa lógica aí. Vocês aprenderam que sensor ligado é 1, sensor desligado é 0. Mas eu posso inverter essa lógica, sem problema. É só trabalhar com os inversores aí, né? Mas para facilitar, vamos trabalhar inicialmente, né, com essas condições, que nem, ó, existência de carro na rua A, a variável A é igual a 1, né? Então, isso aqui vai ser um sinal de entrada, vai ser um sensor. Não existência de carro na rua A é o A igual a 0, ó, mas eu posso ter A barrado igual a 1 também. Eu tenho uma igualdade aqui, né, usando a lógica inversora. Existência de carro na rua B, B igual a 1. Não existência de carro na rua B, B igual a 0. Ou B barrado igual a 1. Sinal verde aceso ou ligado é 1. Sinal verde do sinal 2 aceso é 1. Então, V de verde, né? 1 da rua do semáforo 1, 2 do semáforo 2, que é da rua B. Vermelho, o mesmo caso. Vermelho vai ser o VM, né? VM. Então, olha só. Quando, aqui é uma tabela para analisar as nossas situações. Quando o verde da rua 1 estiver ligado, né? O verde da rua 1 estiver ligado, né? O semáforo da rua 1, vermelho, tem que estar desligado. Porque eu não posso ligar o verde e o vermelho juntos. Senão vai confundir, né? E eu tenho que ligar o vermelho da rua 2, né? E desligar o verde da rua 2 também para não dar confusão. Aí aqui é o verde da rua 1. Então, se o verde da rua 2, né? O V2. Quando o V2 tiver 1, ou seja, o verde da rua 2, que é a rua B, né? Tiver 1. O verde do semáforo 1 tem que estar apagado, claro, né? O vermelho do semáforo 2 também tem que estar apagado. E o vermelho do semáforo 1 aceso, para não dar batida aí, né? Então, essa seria uma lógica desse semáforo aí. Isso aí também é dado aí do nosso projeto aí, é uma análise inicial que foi feita. Aí nós precisamos fazer o seguinte, ó, montar a tabela da verdade. Então, a tabela da verdade, ela tem duas entradas, que são os sensores da rua A e da rua B aqui para esse projeto, né? Para esse projeto nós temos esses dois sensores. E temos, né, o verde da rua 1, vermelho da rua 1, verde da rua 2 e vermelho da rua 2. Né? Eu tenho esses dois aí. Dois semáforos, né? Então, esse parzinho aqui é da rua 1 ou A, esse aqui é da rua 2 ou B. E o A e o B são os sensores dessas ruas aí.
Então, vamos analisar. Quando tiver 0 no A e 0 no B. Ou seja, não tem carro na rua A e não tem carro na rua B. Isso significa essa primeira situação, a situação 0, que vai ser o nosso caso 0 também das tabelas. Então, quando nós não temos carro em nenhuma rua, né? Então, isso aqui ó, representa a ausência de veículos em ambas as ruas. Se não temos carros, tanto faz qual sinal permanece aberto. Então, vamos adotar, por exemplo, que o verde do sinal 2 vai estar aceso. Então, foi escolhido o verde do sinal 2. Por quê? Para essa situação, o nosso projeto não deu uma ação que ele quer. Então, a gente tem que escolher. Então, aqui, se uma situação dessa que não foi dada, aí cada um analisa e escolhe a situação que quiser. Claro que nós teremos depois respostas diferentes. Para esse caso, foi determinado, foi escolhido, né, o verde da rua 2, que vai ser a rua B. Agora, quando eu tenho carro na rua B, né, que essa tabela agora está me dizendo o seguinte, ó, tem carro na rua B, não tem na A, né? Essa rua B é o 2. Então, eu tenho que ligar o verde da 2. Se eu liguei o verde da 2, eu desligo o vermelho da 2 e ligo o vermelho da 1, para parar o tráfego da 1. E desligo também o verde da 1. Então, a próxima condição é ter carro na rua A e não ter na B. Então, se eu tenho carro na rua A e não tenho na B, então eu tenho que dar o verde da rua A, né? Verde da rua A, vermelho da rua B, desliga. E tem que ligar o vermelho da rua B. E desligar o verde. E essa última condição, ela foi dada, né? Isso foi dado lá no início do projeto. E se tiver carro na A e na B? Quem é a preferencial? Aí nós temos a nossa rua preferencial. Que é a rua 1. Isso, então, que é a rua A, né? Ó, a rua A é a preferencial, que é a 1. Tá? Então, A1 ou A. Então, agora eu tenho carro nas duas. Então, para não dar... para não criar acidente, né? Então, eu tenho que decidir. Então, o meu sistema tem que decidir. Ó, então, vai primeiro a rua 1, o verde, e liga o vermelho da 2. Né? Aí o verde da 2 desliga e o vermelho da 1 desliga. Então, eu tenho que dar prioridade para a rua 1, né? Porque isso aí é dado preferencial do nosso projeto. Isso aí foi dado. Se não fosse dado, vocês iam ter que escolher também. Né? Eu tenho que escolher quem é que vai ser a preferencial nesse caso. Então, essa é a tabela final. Então, nós analisamos linha a linha. Então, agora nós temos aqui, ó, 4 combinações, porque nós temos 2 sensores, um sensor na A, um sensor na B. E temos 4 saídas, né, ó, para tirar a nossa expressão booleana. Então, eu tenho que, para cada grupo aqui de combinações A e B, eu tenho que tirar uma expressão booleana. Então, eu vou tirar uma expressão booleana para o V1, para o VM1, para o V2 e para o VM2. Então, são 4 saídas aí nesse projeto. E aí, o que a gente faz? Aplica Carnot, né? Então, aplicando os diagramas de Carnot, então eu tenho um par para o V1. Então, aqui vai ser a saída V1, né? Que é esse parzinho aqui, ó, que dá o A, V1 igual a A. Esse aqui é o VM1, que é igual ao A barrado. O V2 também é o A barrado. Então, significa que V2 é igual VM1. Esses dois são iguais. E esse aqui é o A, que é o VM2. Então, o VM2 também é igual a esse V1. Né? Então, eles são iguais também. Então, temos aí as 4 saídas já determinadas pelo diagrama de Carnot. Então, olha só. Nós temos que V1
é igual ao VM2, que é igual ao A, e o V2 é igual ao VM1, que é igual ao A barrado. Ó, e o B sumiu? Então não precisa sensor na rua B para esse nosso projeto. É isso que eu tiro de conclusão. Eu não preciso nenhum sensor para a rua B. Só com o sensor na rua A, ele já vai seguir a lógica que eu tenho para esse projeto, que foi passada aí para esse projeto. Então, sumiu o sensor da rua B, não é necessário, você economizou. Então, eu vou ter esse circuito aqui, ó. Então, eu vou ter um sensor apenas, né, na rua A. Né? Então, eu teria aqui uma chave, né, de liga e desliga, né, que vai gerar aqui o meu sinal A. Então, se o A for 0, né, se ele for 0, ele faz o seguinte, ó. Ele coloca nível alto no V2 e no VM1. Para inverter, né? Liga o verde de uma, liga o vermelho da outra. Né? Liga o verde da rua B e o vermelho da rua A. Se o A for 0. Porque, ó, tem um inversor aqui. 0 inverteu para 1. E aqui fica 0. Se eu colocar 1 no A, que é a nossa preferência, né? Quando eu tenho esse 1 aqui, eu vou ligar o verde da rua A e o vermelho da rua B. Então, se aqui é 1, esse 1 aqui vira 0 aqui. Então, eu vou desligar o verde da 2 e o vermelho da 1. Então, fica um circuitinho bem simples. Então, com esse circuito aqui, a gente consegue implementar esse projeto aí. Tá? Então, é o circuito lógico esse aí. O circuito de controle vai ser bem simples, né? Uma chave inversora apenas. Aqui a análise que eu já fiz desse circuito, mas está descrita aí para, se vocês futuramente esquecerem, fazer para estudar, né? Agora nós temos, ó, um circuitinho de 3 variáveis. Então vamos melhorar aí os nossos projetos lá. Aquele lá estava muito simples, né? Então nós temos, ó, deseja-se utilizar um amplificador para ligar 3 aparelhos. Um toca-fitas, um toca-discos e um rádio FM. Tudo aparelho moderno aqui. Então, vamos elaborar um circuito lógico que nos permitirá ligar esses aparelhos obedecendo prioridades. Por quê? Nós temos um único amplificador, né? Um único amplificador para esses 3, para os 3 aparelhos. Então, eu tenho que trabalhar com prioridade. Né? Então, a primeira prioridade é do toca-discos, a segunda é do toca-fitas, e a terceira prioridade é do rádio FM. O que significa essas prioridades? Se o rádio FM quiser utilizar esse amplificador, o toca-fitas e o toca-discos não podem estar utilizando, porque eles têm prioridades maiores. Né? Se o toca-fitas quiser utilizar o amplificador, o toca-discos não pode estar utilizando, porque a prioridade maior é do toca-discos. Agora, se o toca-discos estiver utilizando, o toca-fitas e o rádio, enquanto ele estiver usando, eles não vão conseguir utilizar, né? Porque a prioridade maior é do toca-discos. Então, eu preciso, para esse projeto, né, tratar essas prioridades, né? Então, a primeira prioridade toca disco, segunda toca fitas, terceira rádio. Montar um diagraminha de blocos para entender essa lógica aqui. Então, ou seja, eu tenho apenas um amplificador e 3 aparelhos. Toca discos, que a gente está chamando de A. Toca fitas, que a gente está chamando de B. Rádio FM, que a gente está chamando de C. Então, eu tenho uma chave para ligar o circuito do toca-discos. Eu tenho uma chave para ligar o circuito do toca-fitas. E uma chave para ligar o rádio.
Mas eu não posso ligar duas chaves simultâneas, senão vai misturar o áudio aqui, né? Vai misturar o som aí, não vamos entender nada. Então tem que ser um de cada vez, seguindo as prioridades, né? Então a primeira pro toca-discos, a segunda pro toca-fitas, a terceira pro rádio FM. Então temos que seguir a prioridade. No caso, o nosso CLP ele vai atuar aqui nessas chaves, né? Então se a gente implementasse esse projeto no CLP, ele vai cuidar desse chaveamento aqui, né? O chaveamento do SA, SB e SC. Então, convenções também. Então, todo projeto vai ter as convenções. Então, aparelho desligado vai ser 0, aparelho ligado vai ser 1. Né? Chave aberta ou desacionada vai ser 0. Chave fechada ou acionada vai ser 1. Então, as convenções têm que fazer parte do projeto. E aí, precisamos montar a nossa tabela. Então, a nossa tabela está aqui já com as variáveis de entrada. Como nós temos 3 aparelhos, né? A, B e C, 8 combinações. Então, a gente precisa determinar agora, ó, a saída A, que é aquela chave que controla o toca-discos, né? Depois o toca-fitas é o B e depois o rádio, que é o C. Então, quem é que vai controlar as chaves aqui? Então, eu posso ter apenas em cada linha dessa aqui, uma única chave acionada. Em cada linha dessa. Então, aqui está a análise de todos os casos. Então, rapidamente, eu vou falar assim, ó, que nem se vocês analisarem a tabela da verdade, quem tem maior prioridade é o A, que é o toca-fita, toca-discos, né? Então, quando ele quiser usar, ó, que são essas 4 condições, ó, então eu tenho que dar prioridade para ele, ó. Aqui, ó. Tem que dar prioridade para ele na tabela, né? Agora, o que a gente precisa analisar nessas tabelas também é o seguinte, ó, que nem aqui, ó, o caso situação 3. Ele precisa tomar uma decisão. Temos o toca-fitas e o rádio FM querendo utilizar ao mesmo tempo. Quem é que vai ter a prioridade? O toca-fitas, é esse aqui, ó. Então, no caso 3, ó, a prioridade é do toca-fitas. Então, é isso que a gente tem que ir analisando nessa tabela. Então, aqui tem, ó, 2 querendo usar ao mesmo tempo. Aqui também, ó, 2 querendo usar ao mesmo tempo, mas a prioridade é o toca-discos. Aqui também. A prioridade é do toca-discos. E aqui os 3, né, estão querendo ao mesmo tempo, ó. Então, a prioridade é o toca-discos. E quando ninguém quer? Aí tem essa condição que tem um X aqui, ó. Quando ninguém quer, a gente pode tratar com esse X. Esse X se chama condição irrelevante. O que significa isso aí? Que esse X pode ser 0 ou 1. Mas e aí? Eu vou usar 0 ou 1? Depende da tabela. Aí você vai olhar a sua tabela e vai utilizar 0 ou 1 para ajudar na simplificação. Aí você vai escolher lá na tabela. Porque é uma condição que ninguém quer usar. Ninguém quer usar. Então, qualquer uma daquelas chaves pode ficar ligada nesse momento aí. Então, é a única situação, né, que eu posso usar condição irrelevante. Então, o X vai ajudar na simplificação. Aí, na simplificação, você vai escolher o valor do X, ou 0 ou 1. Então, nós temos a tabela completa aqui. Então, todas as 8 combinações, né? E um circuito para saída A, um circuito para B, um circuito para C. Então, a primeira condição é irrelevante. Então, eu vou montar 3 diagramas de Carnot de 8 variáveis. Então, já está aqui o resultado dos 3.
Então, vamos analisar os x. Ó, esse x, que é condição irrelevante, para essa situação, o ideal é colocar 0 nele. Então, ele vale 0. Por isso que ficou esse agrupamento aqui de quadra, né? Como resultado aqui, eu tenho essa quadra aqui, que é o A. Essa é igual a A. O B, o x aqui também, ó, é interessante deixar 0. Porque aí eu considero só esse parzinho aqui de resultado. Eu não vou deixar ele 1 para fazer mais um par aqui, ó, com esse que é desnecessário. Fazer esse par a mais. Então, fica só um par, que esse par está na região A barrada com o B. Agora, nessa condição do SC, é interessante deixar esse x valendo 1. Porque o par simplifica mais do que o termo isolado. Então, em vez de eu analisar um termo isolado aqui, eu analiso o par, que eu tenho uma simplificação melhor. Então, esse par ele é A barrado, B barrado. Se fosse só o termo isolado, eu teria o A barrado, B barrado e mais o C. Então, se vocês analisarem, aqui eu tenho o A, aqui o A e o B, e aqui A e B. Ou seja, a entrada C sumiu. Na simplificação, eu não preciso usar aquela chave C. Né? A entrada, né? Na verdade, a entrada C. A chave, sim, eu vou usar. A entrada, não. Então, a entrada C não vai entrar na minha lógica de decisão. Então, como é que fica o meu circuito? Está aqui. Então, o meu circuito ele vai ser comandado pelo toca-discos e o toca-fitas, né? Que são as entradas respectivas aí de prioridade, né? Então nós temos aqui, para a saída A, o que é essa resposta aqui? SA é A. É o resultado que nós tivemos lá. O SB é o A barrado com o B, né? A barrado e B. Esse SB aí. E o SC é o A barrado com o B barrado, né? A barrado e B barrado. Então, esse seria o nosso circuitinho de comando para essa solução. E temos agora, aqui está a explicação, né, que eu falei para vocês, descrita aí. E temos mais um exemplo que é com 4 variáveis. Também é parecido com o anterior, porém tem uma seleção a mais aqui, né? Então, 4 variáveis, 16 combinações, né? Então, uma empresa, ela quer implementar um sistema de prioridade nos seus intercomunicadores, da seguinte maneira. O presidente tem a primeira prioridade, o vice a segunda, a engenharia a terceira prioridade e o chefe de seção a quarta prioridade. Então, o diagrama em blocos é basicamente igual ao anterior. Eu tenho um único sistema de intercomunicação. Né? Vamos supor que é uma empresa que tem uma linha só de telefone. E você tem uma chave seletora para escolher quem é que vai usar. Né? Então, essas chaves aqui seria uma chave seletora para conectar um determinado setor na linha que existe. Só existe uma linha telefônica aí nessa empresa. Só que eu tenho que seguir prioridades. Por quê? Eu não posso ligar 2 chaves ao mesmo tempo. Senão não vai ter conversa. Só tem uma linha. Né? E a prioridade está nessa ordem aqui também. Presidente, vice, engenharia, chefe de seção. O CLP vai comandar o chaveamento dessas chaves aqui. O CLP comanda o chaveamento dessas chaves aí futuramente. Então, aqui as nossas convenções, né? Presença de chamada 1.
ausência de chamada 0, efetivação de chamada 1, não efetivação de chamada 0, e as saídas, né, A, B, C e D. E a nossa tabela, ela segue o princípio da anterior, né? Porém, agora eu preciso analisar como isso aí é um sistema de comunicação, que você liga a linha. Então, quando ninguém estiver usando, aí eu deixo as chaves todas em aberto, né? Por questões específicas aí do projeto. Aquele do amplificador, eu poderia estar com a chave do amplificador ligada, mas tipo o rádio poderia estar desligado, o toca-fitas poderia estar desligado e assim por diante. Então aqui foi determinado que se ninguém estiver usando, todas as chaves ficam abertas. Agora, se o chefe de seção quer usar, liga a chave para ele usar, né? Se a engenharia quiser usar, liga a chave da engenharia. Agora aqui tem uma decisão, ó. Engenharia com chefe de seção, quem ganha? Engenharia. Aqui é o vice-presidente só, chamada para o vice. Agora, aqui tem a decisão, vice-presidente com chefe de seção, quem ganha é o vice. Aqui também, ó, vice com engenharia, quem ganha é o vice. E aqui 3 querem usar. Quem ganha vai ser o vice, que a prioridade é mais alta dele. E por último, ó, nós temos a prioridade total do presidente. Então aqui nem tem o que pensar, né? Mesmo que tenha, ó, os 4 estão querendo usar, está destinado para o presidente. Essas 8 últimas, né? Combinações aqui, prioridade geral pro total para o presidente. Então nós temos agora 4 diagramas de Carnot de 16, né? De 4 combinações com 16 saídas, né? Para 16 combinações de saídas para o SA, para o SB, para o SC e para o SD. Então precisamos achar uma expressão simplificada para cada controle de chave dessa aqui. Então aqui nós temos o diagrama para a saída A, que é o próprio A, ó. Então apareceu uma quadra aqui, uma oitava, né, para o A. Temos aqui uma quadra, que é o resultado da chave B, que a chave B controla o vice, né? Essa aqui controla o presidente, a chave B controla o vice-presidente. Então, para o vice-presidente, a gente tem a lógica A barrado e B, em função dessa quadra. A saída C é da engenharia, né? Então, essa chave aqui é para engenharia. Então, eu preciso ter esse circuito aqui para controlar aquela chave. A barrado, B barrado, C, que é esse parzinho aqui, ó. E esse aqui é o circuito que vai controlar a chave do chefe de seção. É a prioridade, a quarta prioridade, né, que nós temos nesse projeto aí, que é esse termo isolado. E esse termo isolado ele está na região A barrado, B barrado, C barrado, D. Só nessa condição que o nosso chefe de seção vai poder utilizar, né? Ou seja, se ninguém estiver usando, aí ele vai poder utilizar. E daí a gente monta os circuitos, né? Então aqui são as variáveis de entrada, são aqui o presidente, né? O vice, engenharia, chefe de seção, e essas saídas aqui controlam aquelas chaves. Né? Então, o meu CLP, eu ia programar ele com 4 entradas e 4 saídas, que ia ter de ligação lá no CLP, e eu ia implementar toda essa lógica aqui dentro lá do nosso CLP, usando uma linguagem de programação. Né?
E essas saídas iam controlar o liga e desliga daquelas chaves lá, através de relé, através de um dispositivo semicondutor. E aí tem a explicação desse nosso projeto. E como um projetinho proposto aí só para vocês treinarem aí essa sequência aí, aqui hoje não precisa disso aqui, tá, pessoal? Né? Então não se preocupem em fazer capa, objetivo, descrição, convenções, tabela, circuito, simplificado, elétrico. Isso aqui é o roteiro que eu já deixei aqui para fazer um relatório. Mas hoje vocês não vão fazer relatório nenhum para me entregar. Não se preocupem. Hoje vocês vão treinar um projeto para essa situação aqui, ó, que é o projeto 1. É um tanque industrial. Esse nosso projeto 1 é o primeiro tanque industrial. Tem vários projetos de tanques industriais. Então, elabore um circuito lógico para encher ou esvaziar um tanque industrial por meio de 2 eletroválvulas, sendo uma para a entrada do líquido e outra para o escoamento desse líquido, que é a saída. O circuito lógico, através da informação de um sensor de nível máximo no tanque e de um botão interruptor de 2 posições, deve atuar nas eletroválvulas para encher o tanque totalmente, botão ativado, ou ainda esvaziá-lo totalmente, botão desativado. Então tem um botão lá de 2 posições, o botão ativado enche o tanque totalmente. O botão desativado esvazia o tanque totalmente. Né? Então essa seria a descrição do nosso projeto. E temos aqui o desenho dele. Né? Pelo desenho fica mais fácil de entender esse projeto. Então esse projeto, olha só. Esse circuito lógico é o que vocês vão desenvolver. Né? Então é isso que vocês vão desenvolver nesse projeto. Ele tem a eletroválvula de entrada, ela é como uma torneira elétrica. É um solenoide aqui que abre e fecha uma torneira. É isso que é a nossa eletroválvula. E aí vai entrar o fluido e vai encher a nossa caixa d'água, nosso tanque industrial. Tem uma eletroválvula de saída. Né? Então tem essa eletroválvula de saída. Então ela também é uma torneira. Uma válvula elétrica. Né? Por isso que vem válvula elétrica. Então se eu ativar ela, a água sai. A água ou qualquer outro, né, fluido que tiver dentro desse tanque industrial. Tem um sensor de nível máximo para não transbordar, né? Esse sensor vai falar, opa, para de encher, senão a água transborda. Não pode transbordar água. Então nós temos nesse projeto, olha só, as setinhas já estão indicando para o meu circuito os sinais de entrada e saída. Então setinha que está apontando para o circuito é entrada. Então nós temos uma entrada I e uma entrada A. Né? 2 entradas nesse projeto. E ele controla 2 saídas, ó. A eletroválvula de entrada, o E, e a eletroválvula de saída, S. Então esse projeto ele tem 2 entradas e 2 saídas. Então a tabela da verdade de vocês vai ter 2 entradas, que dá 4 combinações, e 2 saídas. Então vocês terão 2 circuitos lógicos usando a simplificação para 2 variáveis aí de dois diagraminhas de Carnot de 2 variáveis.